pessoal, seja bem-vindo ao Cineplay Magno. E hoje vamos começar o vídeo com o quadro Criticando Comigo. E não poderia faltar filmes da Marvel aqui no canal, de jeito nenhum. Filmes pelos quais eu gosto, curto muito, são megas produções, são filmes que deixam a gente de queixo caído. Então quem é fãzaço da Marvel vai adorar esse quadro aqui, porque vamos falar dos dois últimos filmes da saga. Sim, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. E para criticar esse filme comigo, eu vou chamar um fãzão que eu conheci aqui nas redes sociais, lá no meu Instagram. É uma página que fala tudo sobre filmes de Marvel. É um garoto chamado Felipe. Ele é de São Paulo, então eu vi nele um potencial muito grande, um rapaz muito dedicado a fazer o seu trabalho, e ele é fã mesmo da Marvel. Então o que eu peço a vocês agora é que recebam e participe com a gente desse Criticando, comentando aqui, deixando suas perguntas, para a gente poder, quem sabe, fazer um segundo vídeo, porque o que não falta são filmes da Marvel para a gente comentar e fazer crítica, certo? Eu vou chamar agora o Felipe, vou colocar ele aqui na live, para a gente poder fazer a crítica desses dois mega filmes que a Marvel produziu. Boa tarde, Oi. Felipe. Pessoal, esse aí é o Felipe. Como eu já havia falado, ele tem uma página no Instagram e acabou de criar também uma página no YouTube. E ele é muito, muito fã da Marvel. Então não poderia chamar outra pessoa para poder fazer essa crítica comigo desses dois filmes. São dois filmes que a gente gosta bastante, não só a gente, acho que muita gente, né, Felipe? E criticar um filme desse, que é uma mega produção, foi tão bem feito, é um pouco difícil. Mas é difícil, né? Como eu havia falado com ele, a gente vai debater um pouco referente aos dois últimos filmes feitos pela Marvel, que foi o Guerra Infinita e Ultimato. Aí eu já chego te fazendo uma pergunta. Dos dois filmes, qual que tu mais gostou e por quê? Ultimato, com certeza, porque Guerra Infinita deixou a gente muito curioso para o que vai acontecer. E Ultimato, ele mostrou tudo o que ia acontecer. Então eu gostei muito desse filme, porque trouxe partes que a gente se arrepia muito de ver. É um filme que trouxe uma emoção muito grande na gente. Isso, ô Felipe, eu vou ser bem sincero para você. Eu gostei muito dos dois. Referente à trama, cenas e tal, eu creio que o Guerra Infinita foi melhor, mas o Ultimato, ele veio para fechar com chave de ouro. A verdade foi essa, feito você falou. A gente se emocionou, foi um filme que deu fim a toda a trajetória dos personagens. A gente chorou quando tinha que chorar, se alegrou quando tinha que se alegrar, se arrepiou quando tinha que se arrepiar. Então, assim, eu basicamente, em referente à trama, roteiro e cenas de ação, eu acho que o primeiro, ele bombardeou mais a gente com isso. Mas o segundo, ele foi feito para se despedir. Mas teve uma despedida com uma cena brilhante, que foi aquela última cena da luta contra Thanos, algo que ninguém nunca vai esquecer. E de todas as cenas de luta de todos os filmes da Marvel, realmente, essa foi a mais empolgante. Mas quando a gente olha por um contexto geral, esse Ultimato foi realmente a despedida. Então, assim, o que você achou referente ao que os irmãos russos quiseram passar, referente ao último filme? Tu acha que faltou colocar alguma coisa, ou eles colocaram todos os pontos nos is? Bom, Ultimato em si foi um filme muito extenso. Porém, como o filme foi muito extenso, o roteiro foi muito grande, eu entendo esse problema que eu vou citar agora, que foi muitos furos de roteiro. Faltou muito alinhamento com a história real entre a HQ e o filme. Certas coisas eles explicaram no filme, certas coisas eles desmentiram no filme. Então foi muitos furos de roteiro. Então, isso que ficou faltando é alinhamento. Faltou ele seguir uma ideia que eles mesmos propôs. É verdade. E outra coisa, viu, Felipe? Eu tinha até montado o roteiro aqui, mas eu tô percebendo que com você a gente não trabalha com roteiro, a gente trabalha falando mesmo. Vamos lá. Outra coisa que eu percebi também, Felipe, foi que
quando a gente fala, vê o Ultimato de uma forma geral, a gente tá vendo ele como uma despedida. Então, eles bolaram toda aquela trajetória pra gente pegar aquele elo e tal, relembrar de várias cenas que aconteceram nos filmes anteriores. Mas eu achei que eles gastaram muito tempo de tela tentando trazer isso pra gente e desperdiçou em outras coisas que poderiam mostrar. Tipo, o filme poderia ter tido mais ação, porque a gente vê os Vingadores como um filme de muita ação. E não teve muita ação no último. A gente poderia ter se emocionado mais se eles tivessem realmente pegado mais alguns personagens. E outra coisa, se você, eu acho que você percebeu, que eles fizeram com que o último filme fosse praticamente baseados com os personagens de origem, que praticamente foram os primeiros Vingadores da equipe. Então, assim, foi bacana. É um filme que, tipo assim, foi muito bem produzido, mas também teve alguns furos, algumas coisas que a gente acompanha tanto. Tudo que é filme da Marvel, a gente vai assistindo, que a gente também se torna um crítico do filme, porque a gente espera algo bacana. E eu senti que faltou um pouco nesse outro filme. Não tiro o mérito do filme, porque o filme realmente foi muito bom. A gente cria várias teorias do filme. Porque em Guerra Infinita, assim que terminou Guerra Infinita, já tava saindo um monte de teoria já no YouTube, correndo lá, um monte de teoria. Mas aí tem uma parte, desculpa sair um pouco do assunto, tem uma parte de Ultimato. Mas pode falar. E pra sair, o Homem-Formiga foi pro Reino Quântico, pra ele sair foi um rato qualquer. E a gente fez tanta teoria como que o Homem-Formiga vai sair no Reino Quântico, as circunstâncias da ciência, não sei o que, isso é um rato que foi. Então, brincou com a gente, na realidade. Não, isso aí, você falou isso, eu ia até fazer uma brincadeira com você referente a um quiz, pegar você de surpresa e fazer um quiz. E uma das perguntas é exatamente essa que você acabou de falar, porque eu dei uma olhada no quiz antes. Como foi que o Homem-Formiga saiu do Reino Quântico? Aí eu me pergunto, poderia ter sido trabalhado de uma forma tão diferente, e isso foi tão sem lógica que... Aleatório. Foi aleatório, chocou muita gente. Ele ser libertado por causa disso. Então, assim, eu acho que foram alguns furos pequenos que pra gente que é fã pode ter significado muito mais. Mas pra quem vai para um cinema só pra assistir, pra ver um filme legal de luta, de super-herói, passa despercebido. Mas quem realmente acompanha toda a história sente na pele que realmente teve algumas coisas que ficaram a desejar. Vamos lá, uma pergunta de todas as lutas que tiveram no 1 e no Ultimato e no de Vingadores, Guerra Infinita, qual das lutas te chamou mais atenção? Qual das lutas você achou que ficou mais trabalhada, mais bem feita? Pra mim, o que mais chamou minha atenção foi o reencontro, a revanche, né, da Wanda com o Thanos. Ali aqui foi emocionante. Foi bom demais. Verdade. Porque eu até fiz uma figurinha de pergunta já no Instagram. Se vocês pudessem encontrar seu inimigo do estilo Wanda, o que vocês fariam? A gente corria. Então, né? Então essa foi uma luta muito épica, porque a gente estava esperando uma revanche. Só faltou a do Hulk, mas o Hulk sem braço não ia ter muita... né? Olha, falando de Hulk, é um filme tão extenso que a gente vai pegando uns pontos aqui pra falar. É capaz desse vídeo da parte 1 e parte 2. Ficar muito grande, a gente divide, viu? Bora lá. Quando a gente vai falar de Hulk, a gente fala de... Eu senti também que teve muito super-herói forte que não foi usado adequadamente. Por exemplo, Verdade. Hulk é um cara muito poderoso e ele ficou escondido por trás do bobão do Professor Hulk. Eu senti falta de eles explorarem o quão poderoso o Hulk é. Eles só vieram explorar o poder de Wanda. No final, foi o que deu aquele encanto a ela. Eu acho que teve muitos outros personagens que ficaram escondidos por trás do logo dos Vingadores principais. E não é bem assim. A gente sabe que tem vários filmes aí individuais. A gente sabe do potencial do Pantera Negra. A gente sabe o potencial do Hulk. A gente sabe o potencial da Capitã Marvel, que só apareceu no começo. E veio dar o ar da graça no final do Ultimato. Então, assim, ela tinha muito mais a ofertar para o filme. A gente esperou ela chegou ela só chegou para dizer, olha, tô aqui, para dar o estalo. Então, assim, só para marcar a presença. Pronto, ela apareceu só para marcar a presença. Então, eu senti falta disso. Mas, às vezes, eu paro e penso, vou parar de criticar os irmãos russos, porque são muitos super-heróis para encaixar em um filme só.
Na realidade, eles têm que realmente escolher uns e dar aquele maior tempo de tela. Então foi o que eu senti, mas eu senti muita falta de vários super-heróis poderosos que não foram bem usados. Tu sentiu falta de mais algum, fora isso que eu citei? Senti, a própria Wanda mesmo é uma super-heroína muito forte. Aqueles poderes que ela usou em Ultimato foi só o pacote básico dela. E a Wanda também, a Vespa também só apareceu naquela coisa das mulheres. Só... É verdade. A Valkyria, que também é uma personagem muito importante na história do Thor, dos quadrinhos. Então, é tudo umas coisas que eu acho que eles até, de tanta coisa pra fazer, assim, tanta coisa pra mostrar, acabam mostrando alguns. Mas eu até entendo eles, porque se a Wanda e certas pessoas tivessem o poder no máximo, não ia ter graça. Não teria graça. Não seria páreo para o Thanos, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Vamos dosar o poder do bem para que o mal realmente seja o mal. Foi praticamente isso que eu percebi que eles fizeram. Porque é muito super-herói para um vilão só. Então, assim, o que eu espero da Marvel nessa nova fase deles é que venham filmes bem mais trabalhados, porque eles já têm uma história, são 22 filmes lançados. Então, eles têm muita bagagem de lançamento. E o que eu espero deles são filmes bem melhores do que vão vir. É outra coisa, do Thor. Tu gostou do que fizeram com o Thor? Não, nem um pouquinho. Não. Trouxe um ar cômico, que é da Marvel mesmo, esse ar cômico, né? Tem que ter. Mas com Thor não cola esse ar cômico, porque ele é um personagem totalmente sério e responsável. E não cola esse ar cômico com o Thor. Podia ser com outro herói, mas com o Thor eu não gostei muito. Eu não gostei, é verdade. O que fizeram. Na realidade, eu não gostei do que fizeram com o Thor. O Thor, em alguns filmes, ele traz um pouco de comédia em algumas falas, alguns trechos, mas nada mais que isso. Mas ter usado ele como personagem em si, de perfil, de físico, eu acho que não caiu muito bom, porque ele é um deus, ele é um dos super-heróis mais poderosos e ficou escondido por trás daquela barba e daquela barriga. Até antes na luta. Antes da Capitã, eles falavam que ele era 99,99% do poder dos Vingadores. Verdade, era a briga entre ele e Hulk pra ver quem era mais forte, né? Então, assim, eu senti que ficou muito a desejar a atuação dele, não como ator, e sim como o que eles quiseram propor para o filme. Porque ele é um deus. No filme Thor Ragnarok, ele mostrou que não precisava de martelo para exibir, expor, usar seus poderes. E na luta, enquanto tava ele, Capitão América e Homem de Ferro, Capitão América deu um show de luta e ele é só um soldado com um super soro. Ele não é um deus. Então, deixou a desejar todo o poder que eles mostraram que o Thor tinha em filmes anteriores. Então ficou meio tipo, peraí, o cara é tão poderoso, mas quando no mano a mano com o Thanos levam uma surra dessa. Ele só não morreu por causa do Capitão América. A verdade foi essa. Verdade. Eles deram mais potencial a quem não tinha muito potencial no decorrer dos filmes. E o Thor, que era o mais poderoso, ficou ali igual o Capitão América nos antigos. Ficou ali como só um personagem. É verdade. E falando em personagem, vou te fazer uma pergunta agora. De todos os personagens que passaram pelos Vingadores, qual que você mais gosta? O Tony Stark. O que tu mais gosta? Eu acho que não é só eu, acho que é milhares de pessoas que gostam dele. O Homem de Ferro, ele é tudo em um só, né? Ele é esperto, ele tem um ar cômico, ele tem um ar sério, ele traz rico, tudo. Filantropo. Pra mim, ele é o melhor. E ele ter morrido foi a pior coisa que eles fizeram. Tu não gostou deles ter matado o Homem de Ferro? Não gostei. Tanto que eu falei, o Homem de Ferro, ele deve voltar. Ele deve voltar. Essa fala aí, Felipe, eu senti que é fala de fã. Aí eu vou falar de crítico. Eu também sou como você. De todos que passaram, o personagem que eu mais gosto e admiro é o Homem de Ferro. É um cara que é um ser humano
que não teve medo do perigo, que o seu poder é sua inteligência e seu dinheiro. Então, assim, ele conseguiu se igualar ou ultrapassar a poder e força de vários super-heróis que a gente viu aí na Marvel. E, tipo, o fim dele como uma morte, pra mim, foi como se fosse um legado. Ele deixou o legado por tudo que ele fez. Praticamente, quem fundou os Vingadores foi ele. E ele foi uma pessoa que praticamente não foi nem aceito de cara. Se você assistiu os primeiros Homens de Ferro, ele passou por um teste e foi reprovado. Mas, assim, eu acho que chegou no tempo dele. A saída dele praticamente foi igual a saída de Capitão América. Chegou o momento de não ter mais como dar sequência ao personagem. E dar ao Capitão América o que ele sempre quis desde o início foi perfeito. Isso aí foi hilário dele ter voltado, ter vivido a vida que ele não viveu. Capitão América sempre foi aquele cara que viveu pelos outros, em prol ao povo civil. E o Homem de Ferro foi o cara que fez a mesma coisa, só que hoje em dia. Então, assim, ele conseguiu... Se você parar para pensar, os diretores deram 5 anos dele em casa, 5 anos ele com a esposa, ele teve uma filha, ele conseguiu ter uma vida meio que normal por um tempo. E como ele já não ia ter mais contrato com a Marvel, poderia sim, se ele tivesse assinado mais contrato, deixar ele fazer uns 10 filmes para frente. Então, como ele não ia ter mais contrato, foi melhor encerrar ali, porque ele vai ser o eterno Homem de Ferro. Você pode até ver que no filme de Homem-Aranha, foi todo baseado nele. O pilar do filme do Homem-Aranha Longe de Casa, você viu o Homem-Aranha e atrás era o pôster do Homem de Ferro. A história foi baseada no Homem de Ferro. Eles pegaram um gancho na vida do Homem de Ferro. Então, assim, ele vai sempre ser lembrado na Marvel. Ele virou um ícone da Marvel. Então, assim, eu sei que o final dele doeu, pra quem é fã, feito eu, feito você. Mas, por outro lado, eu até gostei deles terem deixado ele vivo dessa forma, como um cara bom, como um cara que salvou o mundo, não como uma outra pessoa que morreu por morrer. Por quê? Vamos lá, vamos falar em mortes, que é outro tópico daqui. Das mortes que tiveram nos 2 filmes, quais aqui você concordou e discordou? Sei que a do Homem de Ferro você já discorda, né? Mas tivemos 2 mortes, no Guerra Infinita foi Visão e Gamora, e no Ultimato foi Viúva Negra e Homem de Ferro. Bom, eu não concordo com a morte do Visão em Guerra Infinita. A Gamora até vai, porque não tinha muita afeição por ela, porque ela tinha chegado aí e não tinha muita conexão com os Vingadores. Certo. Mas o Visão eu não concordei, porque foi um personagem que os poderes não foi. Isso, não foi outro. São tantos que a gente esqueceu. Visão, meu Deus do céu. Ele tem uma joia do infinito. Podia ser explorado mais esse poder. E outra, eles poderiam não dar a joia danos facilmente. O Visão fica tangível. E quando ele fica tangível, a joia também fica tangível. Então não tem um porquê ter passado por tudo aquilo. E outra coisa, da forma que ele morreu, ele fica intangível, mas uma única arma conseguiu atacá-lo e ferir várias vezes. Eu achei que foi um pouco de apelação, né? É um cara que é tão poderoso e não mostraram o terço do poder que ele tem. A gente sabe que o Visão é muito, muito poderoso e ele não foi trabalhado dessa forma. Naquela Capitão América Guerra Civil, ele chega, com pouco que ele já exibe o poder, ele faz um estrago imenso. Mas, tipo, cadê o Visão nessas batalhas? Deixaram ele deitado numa cama todo ferido, enquanto todo mundo lá tava morrendo, um monte de wakandanos morrendo, e o Visão parado, com tanto poder ali naquela joia da alma, ou joia da mente. Então, assim, eu senti falta dos poderes dele também no filme, mas como a gente também concordou, né, é muito personagem para pouca tela. Eu acho que eles escolheram, os Unidunité, vamos dar valor a esse daqui. Né? Acho que eles focaram em uns, né? Focaram em uns e deixaram um pouquinho de lado. Tiveram que focar em uns, a verdade foi essa. Para os heróis raízes, né? Uhum. Pessoal, sobre as escolhas dos cenários das batalhas finais, quais que você mais gostou? Lembrando que a batalha final do Guerra Infinita foram em 2 lugares. Foi lá no planeta de Thanos e foi em Wakanda, né? Lembra que ficou meio que dividido em 2 telas? E a do Ultimato foi
lá na sede dos Vingadores. Quando a gente achou que estava tudo perfeito, começa a cair bomba, destrói tudo. Referente a cenário e efeitos especiais, quais das duas cenas você achou que ficou mais produzida? A do Ultimato, com certeza. A do Ultimato. Todo Teve mundo já sabe muito que mais. metade daquilo ali é tudo computador. Né? Todo mundo já sabe tudo, que metade daquilo metade não. É. Eu vi os É. vídeos, é praticamente tudo. É. Eu sou doido por ver essas coisas de efeitos especiais. Eu acompanho muitos canais que fazem. Atrás das câmeras, né? Às vezes a gente olha assim, é só tela verde e só as peças que eles estão usando, ensinando ali as lutas. E os efeitos especiais da Marvel são de altíssima qualidade. Na verdade, eu procuro defeito em efeito especial. Às vezes eu sinto pouquíssima coisa só no cabelo. Teve um cabelo da Capitã Marvel, que aquele balanço não foi legal. Não sei se você viu um vídeo, não tem aqueles trajes que eles usam no Ultimato, que é branco com vermelho? Aquilo tudinho ali é CGI, porque foi gravado com um traje anterior, com um traje preto. Aí a direção resolveu mudar perto do lançamento e jogou o CGI no traje. Então, tipo, você olha para aquele traje, você não diz que é efeitos especiais. Aquela cena deles caminhando até aquela máquina que iam levar ele para a viagem no tempo, aquilo ali é CGI. Eu disse, eu não acredito que aquilo ali é CGI. Então, assim, eu não tenho que falar da qualidade de efeitos especiais sobre cenários. Eu achei que o Guerra Infinita, ele explorou mais, porque as viagens que eles fizeram foram para lugares mais abertos, mais bonitos, foram para vários planetas, tiveram várias lutas, a divisão do roteiro eu achei que foi bem legal. Se falando nisso, sobre essa divisão de roteiro, tu achou que ficou legal as equipes que eles formaram para as lutas no Vingadores Guerra Infinita? Lembrando que tivemos várias equipes, né? Tem as equipes de Wakanda, né? E as equipes que foram lá com o Thanos. Tem a equipe que ficou também na Terra, né? Então, a formação foi muito boa. Eu costumo dizer que se o Homem de Ferro não morresse, a próxima Guerra Civil ia ser ele e o Doutor Estranho. Bem provável. Uma equipe ótima. Tanto que ele e o Capitão América também é uma ótima equipe. E eles brigam entre si. Eles brigam, Mas é uma ótima equipe. Mas é uma ótima equipe. Mas a equipe foi bem formada. Foi muito bem formada. O Doutor Estranho, se ele não fosse mago, ele seria amigo do Tony Stark. Por causa que ele era arrogante igual o Tony Stark antes dele ser mago. É verdade. Aí depois que ele foi pra magia, ele começou a abrir a mente, essas coisas, e deixou a arrogância de lado. Mas eles iam ser amigos se ele não fosse mago. Eles iam ser amigos. Ficou perfeito aquele trio, ele e o Homem-Aranha com aquela sensibilidade dele, aquela parte cômica, deixou bem acolhedora as cenas. E eu acho que as divisões que fizeram para esse filme foi muito bem elaborada, porque tinha que expor todos os personagens, só que tinha pouco tempo. A gente acha que 2h30 de tela é muito, mas para a proporção do filme se torna pouco. Então, assim, eu achei que ratearam bastante. Cada equipe foi para um lado, teve suas missões, e no contexto geral, conseguiu amarrar tudo bem amarrado. Então, assim, eu parabenizo o roteiro, tanto do Guerra Infinita, quanto do Ultimato. Referente à história, gostei mais da primeira, do Guerra Infinita, porque o Ultimato eu acho que exageraram um pouco, perderam muito tempo de tela e poderia ter dado mais prazer a gente em ver cenas de luta, ou algumas outras cenas que ficou a desejar, ou, feito você falou, esclarecer outras coisas de uma forma mais fácil pra gente, porque aquela história do rato foi o fim da picada. Mas, assim, eu fiquei feliz com os dois, sim. Como eu sempre digo, não existe uma obra perfeita, tem pontos positivos e negativos. Referente à sua crítica, Felipe, eu gostei muito, porque você é um fãzaço. A sua página é só da Marvel. Então, assim, é difícil a gente que é fã mesmo fazer uma crítica de um filme, e você chegou aí e falou realmente do que achou, do que gostou, e dos pontos positivos e negativos. Mas agora eu quero saber se você assistiu mesmo o filme. Vamos fazer um quiz. Deixa eu ver aqui. Eu vou te fazer a pergunta logo. Tu quer
do Ultimato ou você quer de Guerra Infinita? Ainda vou dar essa colher de chá, viu? Bom, Ultimato é o que tá mais fresquinho na mente, então vamos Ultimato. Vamos de Ultimato, né?